Fala galera do DNA Tricolor, a gente tem daqui a pouco, né, o Vasco Fluminense, Fluminense e Vasco, jogo no Maracanã. 42 mil ingressos foram vendidos, né, até agora. Acredito que o Fluminense vai fazer uma grande partida. A gente teve 2-0, né, no Carioca, o gol lá, dois gols do Cano, né, o gol de longe, o gol do meio de campo. E a gente teve um Vasco que até criou um pouco. O Fábio fez uma boa defesa quando estava 0-0. E a gente teve um Pedro Raul perigoso em alguns momentos, principalmente em bolas que eram alçadas no miolo da zaga e a zaga achava que era interceptável fácil, mas o Pedro Raul se antecipou, isso é perigoso. Acho ele um bom centroavante, inclusive eu queria que ele viesse para substituir, ser a sombra de Cano o ano passado, quando ele estava sendo finalizando o ano com o time do Goiás. Eu balancei bastante na ideia de que ele seria a pessoa ideal para vir para o Fluminense, para substituir o Cano na eventual saída do Germán em segundo tempo, quando fosse poupado nessas situações. Se for comparar todo o time do Fluminense e o time do Vasco, acredito que todo o elenco do Fluminense, peça a peça, todo o elenco, pelo menos o time titular, peça a peça, a gente talvez tenha um jogador que seja a lateral direita. O Puma é um bom jogador, um lateral direito muito bom. Acredito que apenas ele, que no mano a mano entre o lateral com o lateral, seria melhor que o Samuel Xavier. Contudo, entretanto, todavia, não, por exemplo, para substituir agora, né? O Samuel Xavier é importante no time demais, a forma com que ele obedece às funções dinâmicas e táticas dos blocos formados pelo esquema do Diniz, isso é importante demais. Então, para se acostumar, né, para pegar toda essa dinâmica formada pelo nosso treinador, isso é de jogador para jogador. Então, por muitas vezes isso não daria certo, jamais saberemos, né? Dificilmente o Puma vai vir para o Fluminense. No caso, por exemplo, do nosso time de ataque, nós temos abaixo do Keno. Eu já falei que prefiro substituí-lo com o John Kennedy, né? Apesar de não ser eventualmente, essencialmente a primeira função do John. Mas acredito que com a presença do Marcelo marcando um pouco mais alto, seria de boa-vinda demais a presença do atacante John Kennedy, mais colado um pouco com o Germancano. Mas a ideia do Diniz é poder dar recomposição, mais que o John Kennedy faria a função do Lima, marcar um pouco mais do que qualquer outro atacante. Então acredito que como Keno, apesar de eu não estar me agradando 100% Keno, o Keno faz muito a questão da cobertura de um lateral que sobe muito, ele ajuda muito nessa recomposição defensiva. Então acredito que como o Coringa do time, hoje para o Fernando Diniz é o Lima, acaba que ele quem será o substituto imediato aí do Keno. Né? O Fluminense vai fazer uma bela partida, acredito que vai ser bem interessante, teremos aí um time com uma sagacidade, aí, uma autoestima bem realizada. Acredito que o Vasco não vai ter poder ofensivo e muito menos defensivo. Um pequeno cuidado lá com o Pedro Raul é importante, mas acredito que o Fluminense, com a sua forma de troca de blocos, de ganho de espaços de campo em bloco a bloco pequeno até chegar na cara do gol, a gente vai conseguir sair com um resultado bem decente. Um abraço, galera do DNA. Tchau, tchau.